Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal de novo. Eu hoje, como eu falei no último vídeo, eu resolvi contar para vocês um pouquinho das últimas leituras que eu fiz. Nos últimos 2 meses, mais ou menos, eu dividi o vídeo, vai ficar em duas partes, porque senão ia ficar um vídeo muito longo. E então não tá na ordem, tá? Assim, do que eu li primeiro e aí que eu li por último, tá meio que assim o que eu acho que tem mais a ver, leituras que né, o conteúdo tem mais, né, combina mais. Enfim, vamos lá, eu gostei de todos os livros que eu li, eu acho que não teve nenhum, assim, que eu tenha me decepcionado. Claro que tem uns que eu gostei mais, outros menos, mas eu vou contando para vocês, tá? Então, nesse vídeo eu vou falar de 4 livros que eu li. Então, vamos lá? O primeiro que eu trouxe hoje para conversar um pouquinho com vocês é o Noites Brancas, do Dostoiévski. Esse livro, eu já queria ler ele há muito tempo. Eu adoro Dostoiévski. Desde que eu li o Crime e Castigo, eu fiquei apaixonada, assim, pela densidade mesmo, né, dos personagens e histórias muito interessantes, personagens complexos e histórias assim que a gente consegue se envolver emocionalmente, se colocar no lugar do personagem, entender pessoas que a gente não entendia antes, né? Então, por exemplo, no caso do Crime e Castigo, né, que trata de um homem que cometeu um crime, você vai ali acompanhando, né, o dia a dia dele e como aquilo afeta, como aquilo que ele fez afeta ele emocionalmente e como que aquilo foi, de alguma forma, o acaso que foi levando ele a viver aquela situação. Enfim, é todo né, assim, ele traz pontos de vista muito interessantes que nem sempre a gente parou para pensar, a gente percebeu. Então, eu acho que são leituras assim maravilhosas. A escrita dele também é muito boa e eu não me decepcionei nem um pouco com o Noites Brancas. É um livro bem fininho, bem curtinho, apesar de que eu não sei se seria uma leitura inicial, assim, se eu diria, né, para quem nunca leu Dostoiévski, para começar por aqui. Talvez pelo tamanho, mas isso é muito relativo, né? Honestamente, assim, eu começaria pelo Crime e Castigo, que foi o primeiro livro que eu li. Ele é maior, mas é uma leitura, assim, que é muito envolvente, assim. Então, eu começaria pelo Crime e Castigo. Mas, enfim, é isso. Eu li o Noites Brancas, gostei. Não é exatamente o que me disseram, né? Me disseram que é uma leitura mais romântica dele, né? Assim, talvez sim, o personagem seja, né, mais romântico, mas a história eu não achei nada romântica, assim. Então, mas é muito interessante porque se trata, para mim, né, pelo menos, sobre a importância dos momentos na nossa vida, independente de como as coisas se desenrolam, como cada instante, cada encontro tem ali uma influência sobre nós e sobre as nossas vidas que afeta muito a gente e é tão importante, independente de se as coisas acontecem como a gente gostaria ou não, sabe? Então, para mim, esse livro é sobre isso. Vale muito a pena. Depois, agora, eu quero comentar com vocês sobre uma autora que eu conheci nesses últimos meses, que é a Sarah Penner. Ela escreveu 2 livros que foram lançados aqui no Brasil, apesar de que eu acho que ela já lançou um terceiro, mas que ainda não chegou aqui, pelo menos essa informação que eu tenho. Se alguém souber alguma coisa sobre isso, por favor, me avisa, porque eu tô, assim, apaixonada pelos livros dela. Ela escreveu A Sociedade Oculta de Londres e A Pequena Loja de Venenos. Então, eu fiz essas 2 leituras nesses últimos 2 meses. Eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre elas brevemente aqui nesse vídeo. Se vocês quiserem resenha de algum livro desses aqui que eu tô falando, vocês
me avisam aqui embaixo, tá? Que aí eu faço para vocês. Esse foi o primeiro livro lançado dela, depois A Sociedade Oculta. E gente, eu tô apaixonada. É assim, para mim, é uma autora que escreve um tipo de livro que eu estava buscando. Sabe quando você, assim, deseja ler um tipo de história e você não encontra, sabe? E ela escreveu, que é o quê? São histórias, as duas se passam no período vitoriano, na Inglaterra, que é uma época que me interessa muito, assim, eu acho muito, assim, interessante mesmo por conta da, da, dessa energia, assim, de curiosidade, né, assim, e conhecimento, e, né, o quanto que, não só na Inglaterra, mas no mundo todo, assim, principalmente na Europa, né, mas no mundo todo estava, né, um momento, assim, da humanidade muito rico de conhecimento, de descobertas, né, assim, e ainda naquele clima, assim, de mistério, né, porque eu acho que é muito essa época mesmo, assim, tudo era muito misterioso, e aí um monte de gente, né, ao mesmo tempo no mundo, muito curioso de descobrir, né, coisas novas e de inventar coisas novas. Então, é uma época que eu acho assim muito instigante, sabe? E aí aqui nesses dois livros que se passam nessa época, ela traz também uma outra coisa que eu adoro, que é esse clima de mistério, e de investigação, sabe? Aqui no Sociedade Oculta de Londres, a gente vai acompanhar a história de uma moça que ela é muito cética com relação à espiritualidade, né, esse tipo de coisa. Ela é muito materialista, né, muito materialista, que eu digo assim, tem um olhar muito concreto sobre tudo, né, é tudo muito preto no branco, é só o que você consegue enxergar, o que você consegue provar. E ela perde a irmã, que é totalmente o oposto dela, e se interessa muito por espiritualidade, por espiritismo e, enfim, esse tipo de coisa. Nessa época vitoriana, estava na moda aquelas mesas, né, de médiums, né, que recebiam espíritos, e as pessoas que perdiam entes queridos procuravam informação, às vezes informação até sobre algum tipo de assassinato, né, que inclusive é o que trata aqui esse livro. Essa irmã, que é a. Deixa eu ver o nome dela. O nome da irmã é Helena, e essa que vai investigar, né, a morte da irmã. E a irmã estava tendo aulas com uma médium, que é a Vaudeline Delair, é o nome dessa médium francesa. E ela vai, então, tentar, através do espiritismo, né, ali, inclusive, isso acaba sendo algo que vai fazer com que ela conheça mais essa irmã, que foi morta, e, de alguma maneira, aproximar elas, né, porque havia esse conflito muito grande entre elas. E ela vai procurar essa médium que estava dando aulas para a irmã e vai se fazer de aluna ali para tentar entender, né, o que aconteceu com a irmã, tentar conhecer mais da irmã. E aí nisso a gente mergulha nesse período vitoriano. É super interessante. Eu adoro também, né, todo o cenário e figurinos, né, assim, adoro assistir séries que tem esse tipo de coisa, e ler esses livros imaginando essas histórias é delicioso, né? Então, e aqui na Pequena Loja de Venenos, que foi inclusive a última leitura que eu fiz, a gente vai acompanhar a história da Caroline, nos dias atuais, em Londres, e da Nella, que vive em Londres, só que em 1791. E aqui a gente vai conhecer a Nella, que é uma personagem que prepara venenos para assassinar homens que, de alguma maneira, estavam ali abusando das suas mulheres, violentando, e, enfim, as mulheres procuram a Nella e ela produz os venenos.
E a Caroline, nos dias atuais, ela está passando por um período muito difícil da vida dela, ela acaba fazendo uma viagem a Londres e ela tem um interesse por história que está ali adormecido, e aí ela acaba se deparando com um frasco com um desenho de urso ali naquele frasco que ela encontra num rio, e aí ela vai tendo ajuda ali para tentar entender o que é aquele frasco, e aí ela vai entrando ali numa investigação histórica sobre a história daquele frasco, e obviamente que esse frasco tem a ver com a história da Nella, né? Então, é muito legal, gente, é muito legal. Esse livro realmente me prendeu muito. Eu gostei muito dos dois, mas eu gostei mais desse aqui. A Sociedade Oculta de Londres também é muito legal. Não é porque eu gostei mais desse que o outro não vale a pena, não. O outro vale muito a pena também. E eu adoro isso, essa coisa de investigação, né, de tentar desvendar mistérios. E então eu achei muito interessante. Estou muito curiosa, inclusive, por esse terceiro livro que eu ouvi falar, que eu acho que em inglês chama The Amalfi Curse, mas eu não sei como vai ser em português. E eu tô doida pra ler esse terceiro livro. Se alguém souber mais informação, por favor, me diz aqui que eu tô muito curiosa. E o último livro que eu quero comentar com vocês é uma releitura. Eu tô fazendo a releitura dos livros do Harry Potter desde o ano passado. E são livros que são muito especiais para mim, né? E eu tenho muito assim no meu coração essa história. É uma das minhas histórias favoritas, a história do Harry Potter. Eu indico para todo mundo que ainda não leu, de qualquer idade. Eu acho que vale muito a pena. E eu tô no quinto livro, né? Acabei agora o quinto livro, acho que foi mês passado que eu terminei. E, nossa, gente, como eu me diverti com esse livro. Como eu me diverti, como eu ri, porque é muito engraçado. E então é isso, só para fazer um update aqui, né, dessa releitura que eu tô fazendo para alguém, né, para quem estiver acompanhando. Eu terminei o quinto livro, agora eu vou pro sexto. Não sei quando que eu vou terminar, porque eu tô fazendo essa releitura bem assim, de uma forma bem tranquila. Eu vou pegando os livros, como eu falei num outro vídeo, através de realmente eu me sentir inspirada para ler aquele livro, né? Então eu não leio porque já estou fazendo essa releitura, então deixa eu pegar logo aqui para ler. Não, eu espero ter vontade de ler aquele livro. E aí às vezes passam, né, semanas, meses, né, entre uma leitura e outra, mas tá tudo bem, tá tudo certo. Eu adoro ler assim. E então eu não sei quando que eu vou ler o sexto, mas eu tenho certeza que vai ser logo, porque eu adoro. É isso, tá? Então para esse vídeo foram esses livros que eu separei aqui para conversar com vocês. E me contem também aí o que vocês andam lendo. E depois eu vou trazer a parte 2, tá? Dessas minhas leituras que eu fiz nos últimos meses. Tá bom? Um beijo para vocês. Espero que vocês tenham um bom dia aí onde vocês estiverem. E até logo, logo. Beijo.